E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Sejam bem-vindos ao Tech Summit CIT, terceira edição, nesta manhã bem ensolarada, com todo mundo. E eu estou aqui, sou o César, vim falar de pipelines de dados com vocês. A gente está ao vivo também no Slido, pela hashtag Tech Summit, e façam perguntas, estejam à vontade. Vamos lá, vamos começar falando de pipeline de dados. Mas antes, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou o César, eu trabalho aqui com desenvolvimento de software na CIT. E desde 2017 eu venho trabalhando com Big Data, pipeline de dados, fazendo vários relatórios dinâmicos e automáticos, usando várias ferramentas de integração para a gente conseguir filtrar e ajudar, ao final das contas, o cliente a fazer a melhor tomada de decisão. Vamos partir para o próximo slide. Vou começar falando um pouco de Cloud Data Flow, que é esse serviço do Google que nos provém uma SDK bem legal para a gente usar no dia a dia como desenvolvedor e conseguir filtrar, mergear, criar relatórios no BigQuery e também a gente conseguir integrar depois eles no Data Studio. Então, o que é o Data Flow, né? Como é que ele acontece e onde ele acontece? Ele é um serviço do Google Cloud Platform, acessível a todo mundo, que ele define um conjunto de SDKs disponíveis para a gente usar esse modelo de programação que nos ajuda a criar streaming, jobs e processamentos de lote, sendo eles por batch ou streaming, fazendo essa combinação, que pode ser filtrada ou agrupada, ou com janelas de tempo. Como vocês podem ver, o dado ele vem cru, via batch ou streaming, ele passa pelo Google Data Flow SDK e, por fim das contas, a gente consegue chegar ao dado filtrado, agrupado ou organizado por tempo. Então, o Data Flow ele pode ser dividido, né, em 3 camadas. Ele é um ETL, Extract, Transform, Load. Mas o que quer dizer, na verdade, ETLs, né, de dados? Muita gente vem falando sobre essa sigla atualmente no mercado. Vou explicar para vocês mais um pouco. No ETL, você consegue fazer o que a gente fala de Analytics. E dentro de Analytics, você tem o Streaming Computing, você pode ter o Batch Computing e também Machine Learning. E, ao final, você pode agrupar tudo num PubSub, fazendo uma composição dos seus dados numa fila. E essa fila, que muitas vezes a gente chama de ETL, Extract, Transform, Load, que é um pipeline de dados por si. A ideia do Google Cloud Data Flow, por exemplo, é de a gente não ter que ficar se preocupando com a infraestrutura, não ter que ficar preocupando com subserviços em relação a custos de infraestrutura. Então, ele tem um modelo no-ops, na qual os recursos são alocados por demanda, e você tem um ciclo de vida que é gerenciado pelo próprio serviço. É um serviço otimizado, e ele faz o rebalanceamento automático da carga para você conseguir fazer o seu pipeline de dados de uma maneira fácil e eficiente. Dentro do Google Cloud Data Flow, você tem um modelo unificado de programação, que eu citei atrás, usando-se streaming e batch, tantos em casos de open source, você consegue fazer esse modelo funcionar através da implementação do Java 8, e em Python, a versão do Google Cloud Data Flow está disponível também para ser usada e cada vez mais recebe mais updates. Então, vamos falar um pouco mais aqui da parte de streaming. Com o seu dado cru, você vai fazer o streaming Data Flow usando as APIs providas pelo Google Cloud Data Flow, de forma a ter como resultado dados sendo injetados diretamente no BigQuery do Google. E no BigQuery a gente consegue fazer o Analytics, fazer queries para um montante de dados de forma rápida, em milissegundos até.
A gente também tem como fazer esse modelo de programação unificado usando backup de dados. Então, você tem o seu dado cru já replicado num banco de dados, sendo ele PostgreSQL ou qualquer banco de dados que você utiliza. E, após disso, você pode mandar um job no Dataflow via streaming e ter seu resultado final BigQuery, não perdendo o seu dado anterior, seu montante de dados anterior, para depois fazer um filtro e fazer comparações de dados também. Ao mesmo tempo, você consegue fazer direto do banco de dados um processo Dataflow Batch, que vai carregar os seus dados em batch em várias partes, não diretamente via streaming, e ter como resultado também o BigQuery. Tudo certo por aí? Todo mundo me ouvindo bem? Espero que sim, que você esteja curtindo o Tech Summit. Vamos falar agora do Apache Beam, que é um projeto open source da Apache, da qual o Google Dataflow SDK se utiliza, né, e ele se tornou um Apache Beam. Conforme esse diagrama que a gente pode ver, a gente tem Batch Processing, Stream Processing, passando pelos pipelines de dados, neste caso, a qual eu me refiro ao Dataflow SDK, e você pode escolher seu runtime final, que pode ser o Apache Flink, por exemplo, pode ser o Apache Spark, que todo mundo fala bastante recentemente, vem usando bastante, tanto localmente ou na nuvem. E você também pode lançar jobs diretos via command line para você criar seus jobs diretamente na sua máquina para testar. E o mais legal, que eu também já trabalhei, é lançar esses jobs no Google Cloud Platform dentro do Google Cloud Dataflow. Então, você primeiro precisa escolher sua pipeline e depois você pode escolher seu runtime. Aqui na CT a gente usa bastante o runtime do Apache Beam e também do Apache Spark. O legal disso é que você foca nos seus pipelines de dados e não nas características do runtime, do runner. Né? Você tem portabilidade para você rodar os seus runtimes em diferentes plataformas, sendo um servidor Linux, um Windows, né? Se você rodar localmente, ou você acionando o seu runtime dentro do Dataflow na nuvem do Google Cloud, você consegue fazer os seus dados serem rápidos, terem performance e terem um baixo custo de você rodar no Google Cloud Platform, por exemplo, e uma alta escalabilidade também. Então, o que o Google fez? Pegou o SDK do Dataflow, né, e se uniu com o Apache Beam, que é esse runtime excelente, maravilhoso, que nos ajuda a ter uma semântica fácil de você usar, tanto no Java, no Python, e também você consegue criar novos plugins, novas bibliotecas open source para a comunidade, de forma a você conseguir cada vez mais criar seus pipelines de dados de forma unânime e fácil. Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas empresas que usam já o Apache Beam no dia a dia também. A gente tem a Cloudera, a Data Artisan, a Talend, a Cask e o próprio PayPal usa o Apache Beam para fazer seus pipelines de dados. Vamos agora partir para um outro tópico, que é de falar sobre algumas primitivas do SDK. Vai ser um overview bem rápido para você saber mais sobre como que é exatamente um Dataflow Pipeline. Então, como input, né, como entrada no nosso pipeline de dados, a gente pode ter uma fila no PubSub do Google. A gente pode ter dados que já estão no BigQuery. A gente pode também ter dados, por exemplo, CSVs, armazenados já no Google Cloud Storage, o nosso GCS. Pode ser um XML, pode ser um JSON. E o que a gente vai fazer com esse dado? A gente vai aplicar e fazer uma transformação. Dentro dessa transformação, você pode fazer um filter, né, uma filtragem, pode fazer um join, que é uma junção entre arquivos ou tabelas, e pode agregar também novos valores a esse dado que estava raw data, que a gente fala, né, que estava bruto, e você está agregando dados a ele que vão gerar valor no final da sua pipeline.
E, como Windows, a gente pode decidir o tempo em que isso vai ser realizado. Você pode escolher fazer sua pipeline de 30 em 30 minutos e agregando dados de minutos em minutos, horas em horas. Você pode agendar também, criar janelas de sessão, janelas fixas nos seus dados, de forma a ter na mão um jeito de escolher a melhor forma de agregar seus dados e no melhor horário também. E a gente também tem triggers. Triggers que podem dizer que aquela agregação, aquele filtro está sendo correto, correctness, que a gente fala. São triggers de dados que você pode, via programação, realizar no seu pipeline de dados, usando o próprio SDK do Dataflow. E, por final, o que a gente quer com o nosso pipeline de dados? A gente quer chegar a um resultado que dê valor ao nosso cliente, por exemplo. E esses resultados são dados filtrados da melhor forma e da forma mais eficiente para que você, como desenvolvedor, entregue valor ao cliente, dando a ele tomadas de decisões. Então, como output, a gente pode ter uma nova fila no PubSub, a gente pode ter dados agregados e gerados no BigQuery, novamente em outras tabelas, arquivos de output no Google Cloud Storage ou novos arquivos XML e JSON também. Vamos falar de pCollection. pCollection é uma classe que você vai usar muito quando você está usando o Dataflow SDK para criar seus pipelines de dados. Então, você tem uma coleção imutável. Você não sabe qual é o tipo T dessa primitiva ali na pCollection, porque você está tratando Big Data, você está tratando vários dados e você pode criar essa pCollection salvando os dados anteriores em um backup, fazendo uma transformação de uma pCollection para outra, fazendo uma nova geração de pCollections, que é chave valor. E você pode ter uma pCollection dentro da outra também, que nem no último exemplo. pCollection, KV e outro mapa de pCollection, Key Value. E você usa a classe Pardo, com input e output, para você fazer dados paralelos, processamento de dados paralelos em cima de cada pCollection do seu dado, do seu Big Data, do seu amount, né, do seu grande coleção de dados que você vai fazer o processamento. Então, você só tem que prover o pardo junto com outra função chamada do_fn, do function. E você vai conseguir quebrar seus dados independentemente na sua pipeline de dados, de forma a agregá-los num segundo momento. Que nem a gente pode ver aqui um exemplo bem legal, que a gente tem o nosso dataset do BigQuery. A gente vai chamar uma classe em Java chamada BigQuery.io_read, que vai ler esses dados do BigQuery e vai transformar no que eu falei no slide anterior. Vai transformar em pCollections de linhas do BigQuery. E aí a gente pode decidir vários fluxos a partir dessas pCollections. Nesse caso, a gente quer pegar todas as linhas que tenham nomes que começam com A. Então, a gente vai fazer uma transformação nessa pCollection do BigQuery, filtrando por todos os nomes que começam com A. Ou, ao mesmo tempo, a gente também vai filtrar todos os nomes que começam com B. E assim a gente divide a nossa pipeline de dados em dois outputs, em dois resultados finais. Olha que legal, outro exemplo. Você pode fazer agregação no final também da sua pCollection de nomes com A, que começam com A, e nomes que começam com B. Isso é bem interessante se você quer fazer agregação de valores e ter um resultado final agregado. Vamos falar de pTransform. Vamos continuando falando também dessas pequenas operações que vão se transformar em grandes transformações no caso de reuso e monitoramento, que você também pode aplicar funções de banco de dados que a gente conhece, como count, sum, e nesse código de exemplo, em Java, que depois você vai poder ver em casa também, através dos slides que a gente vai compartilhar, você pode ver que, através de
um evento de timestamp, né, você faz uma coleção de processamento de dados usando um coder que a gente chama o Avro Coder, para setar um gap de tempo também, de 20 em 20 minutos, e por final aplicar uma transformação que vai sair no resultado dessa pipeline de dados com os seus dados extraídos de 20 em 20 minutos. E você consegue, nesse caso, fazer um count também do seu input como resultado final. Esse é um exemplo só, assim, mais dentro do código de como ver uma p-transform e uma p-collection. Muita gente também fala de mergear maps e keys, como você mergear dois maps no seu BigQuery. Então, você pode ter a coleção de dados de nomes que começam com A e a coleção de dados de nomes que começam com B. E você tem uma coleção final de A e B, mas fazendo um join, neste caso, através do key value do seu map, que está agrupado em coleções de p-collection. Dá para fazer várias coisas. A gente está mostrando aqui só alguns exemplos. Aqui outro exemplo também, que você vai ler, por exemplo, as estações de temperatura do seu BigQuery e vai criar um pub/sub no final, usando p-collection string data, fazendo uma transformação p.apply na última linha, de ler esses dados do BigQuery e já jogar num tópico que a gente deu de exemplo ali, topics, myTopic, como output. Então, o input, que era um BigQuery, dados no BigQuery, se transformou num pub/sub. Olha que legal. A gente também consegue ter vários inputs ao mesmo tempo. Por exemplo, você pegar do BigQuery mais do Google Cloud, fazer a junção, fazer um join desses dois datasets, que podem ser terabytes de dados, e unir numa coleção de nomes, endereços, e ordenar também essa coleção por final, usando a sua pipeline de dados sob o Dataflow SDK. Que nem eu falei, a gente pode ter janelas de tempo, então, duration standard minutes, você pode setar 20 minutos ou 5 minutos, fazendo um apply com a propriedade, né, a classe de window, que você pode ver aí na sua tela, nesse slide. E falando um pouco mais dos triggers, você pode ter um trigger que vai ser rodado após um tempo, baseado em tempo. Pode ter triggers também que são baseados conforme o resultado de outro dado. E triggers que são compostos, né? Nesse caso aqui, a gente está fazendo um trigger que pega o primeiro elemento, né, e depois de 10 minutos vai fazer outra transformação no seu dado e vai esperar ainda mais 2 dias. Então dá para fazer várias coisas no seu dado cru e transformá-lo de acordo com o tempo ou de acordo com a sua necessidade. Vamos falar então agora sobre Google Cloud Dataflow, sobre o serviço dele. Espero que vocês estejam gostando. Estejam à vontade para fazer perguntas no Slido sobre a hashtag TechSummit, que daqui a pouco eu vou responder todas essas perguntas. Vamos lá. O que você vai precisar, então, para começar seu projetinho com o Google Cloud Dataflow? Você vai precisar do Google Cloud SDK, instalado na sua máquina, na qual ele provém utilidades, né, e serviços para você autenticar e gerenciar seu projeto dentro da nuvem no Google. Você pode usar uma IDE Java, sendo ela, por exemplo, o Eclipse ou o IntelliJ. E você pode ter um sistema de build muito utilizado hoje em dia, né, que é o Gradle e o Maven, para compilar seu projeto que contém sua pipeline de dados. E aqui eu exploro um pouco mais para você ver a única dependência a mais que você precisa dentro do seu POM.xml ou dentro do seu Gradle é essa dependência com Google Cloud Dataflow
importando todas as SDKs. Bem legal, né? Com uma só dependência você consegue começar a criar seus pipelines de dados com o Google. E aqui, mais um exemplo de como funciona na prática. Então, a gente vai criar aqui uma pipeline ao vivo, com esse código que está nesse slide. A gente cria a pipeline, dando pipeline.create. A gente vai aplicar na pipeline, como input, um texto do Shakespeare. Todos os livros do Shakespeare. Depois, na terceira linha, a gente dá um apply, lendo palavra por palavra, vendo se ela é uma palavra, dando um split ali na quarta linha. E na quinta, a gente vai ter como resultado uma lista de palavras. Ali no apply filter by predicate, na sexta linha, a gente só verifica se a palavra não está vazia e faz uma contagem por palavra. Count.string per element. Faz essa contagem por palavra em cima do nosso montante de dados das palavras dos livros do Shakespeare. E por final a gente vai fazer um mapeamento via map dessas palavras, pegando a chave e o valor. Tendo por fim, então, um write, né, no seu bucket do BigQuery, no seu dataset final do BigQuery, ali na última linha, text.io write to, e você coloca o endereço do seu bucket do Google Cloud Storage, ou poderia ser também do seu dataset no BigQuery. Vou passar bem rapidamente aqui por alguns exemplos de otimização que você pode fazer. Então, a gente poderia fazer um count words transform, né? Contar as palavras, depois de lê-las, e usar processamento paralelo, através de Pardus, dessa classe que eu falei para vocês nos últimos slides, de forma a contá-los, as palavras, paralelamente com shards, com pequenos pedaços de dados que você pode gerenciar. E assim, você faz o mapeamento das palavras, combina os valores e escreve essa transformação, por fim, em menos tempo, usando paralelamento de pipelines. Mais um exemplo bem rápido também de otimização, que você pode fazer um count, um shuffle, um read em cima desses dados e com seus gráficos otimizados, no sentido de você, após fazer esse paralelamento, você consegue unir esses dados e aplicar outras transformações, que a gente chama de counting combine, para combinar esses dados de forma otimizada por chave de valor em um grafo. Então dá para fazer várias coisas interessantes com grafos também. E olha que legal, aqui a gente pode ver um exemplo do Google Cloud Data Flow Service, o console, né, o console de navegação, da qual rodou o código anterior do Shakespeare. Em 2 minutos, conseguiu ler vários elementos, todas as palavras dos livros do Shakespeare, filtrá-las e contar a quantidade de cada palavra, o que é muito legal. E aqui o resultado, também final, numa visualização do BigQuery, que você pode ver como que foi a execução do seu pipeline, e pode ter tabelas também mostrando o resultado final da sua pipeline. Aqui um mapa, para ficar mais claro, de como os serviços no Google Cloud Platform estão interligados. Você pode ter um orchestration, né, uma orquestração das suas pipelines com o Cloud Data Flow, fazendo pipelines de streaming, que são acionados por um PubSub, por exemplo, e são agendados por um App Engine, através de serviços de cron. E aí, através de um pipeline de batch ali no meio, você tem a aquisição dos seus dados crus, raw data, e depois do processamento dessa pipeline, por fim, você tem tabelas no BigQuery
ou Google Cloud Sheets, suas planilhas no Excel, todas já filtradas e disponíveis para uso. Assim como também dentro do Google Cloud Storage, seus arquivos de output. Mas você pode se perguntar, e testabilidade, né? Como que você testa essas pipelines de dados, César? Bom, o Apache Beam ele provém para a gente essa função chamada Pick Out Elements dentro da classe do FN Tester, que você consegue testar pares de dados crus para ver se eles têm o tamanho que você quer do seu output final. Então, né, nessas linhas, dá para ver que com o do FN Tester de uma seção, de um elemento sendo processado, você consegue dar uma olhada nesses elementos sendo processados e verem se eles estão sendo encaminhados com o tamanho do seu map ou do seu resultado final esperado. Beleza, galera. Então, tem uma lição de casa para você que está nos assistindo. Né? Que lição de casa será essa? É legal continuar o aprendizado na sua casa. Então, tem um link aqui, bem interessante, do Code Labs do Google, da qual você vai poder explorar dados dos táxis de Nova York e criar em 30 minutos um pipeline de dados de forma fácil, eficiente, e vai processar esses dados de Nova York, gerando resultados esperados de acordo com os filtros que você colocou. Então está bem interessante esse Code Lab. Recomendo a todo mundo para dar uma olhadinha. Tem um papel aqui também bem legal, que é do Film Java. Esse papel da Universidade de Washington vai falar sobre como fazer pipelines paralelos de forma eficiente. E recomendo a leitura. Está em inglês, mas uma leitura de 1 hora e meia, você vai conseguir entender mais como fazer pipelines de dados paralelos. E olha que legal, muita gente fala, por que não usar o Apache Spark? Por que usar o Apache Beam? Está aí um link com a diagramação das diferenças entre o Apache Beam e o Apache Spark, que muitas vezes é usado pelo AWS, o Apache Spark, e o Google usa mais o Apache Beam como SDK para criação e processamento de pipelines de dados. E também tem um outro link interessante, que é de como você integrar o seu Dataflow com essa plataforma chamada Luigi, para você acompanhar como que o seu pipeline de dados está acontecendo num console, como eu posso dizer, num site bem legal, tipo de processamento e output em logs da sua pipeline. O Luigi ajuda nisso. Está aí o link no GitHub desse projetinho bem legal. E por último, não sei se vocês viram, mas agora você pode integrar o Kaggle, que tem montantes de dados, datasets bem interessantes, com o Google Data Studio para criar relatórios de forma rápida e eficiente, que você pode compartilhar e gerar gráficos, gráfico de pizza, tabelas, bem fácil isso. E, para quem quiser saber mais também o que é o Google Data Studio, aí o link, e você já pode começar a criar relatórios dinâmicos, bem interessantes, através de dados no BigQuery, no CSV e em outros data sources. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai partir para o slide. Se alguém tiver alguma pergunta no momento, vocês podem me encontrar no @CesarNogCPS, no Twitter, no LinkedIn também, CesarNOG. E a gente pode continuar nossa conversa lá sobre pipelines de dados. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham entendido como começar a usar, né, e como criar pipelines de dados.
Valeu, pessoal.